Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, a partir do verso 33, quando Jesus vai falar dos juramentos. E é um texto importantíssimo, porque fala da integridade do cristão em honrar os seus juramentos e as suas promessas. E aqui passa pela formação do caráter. Aqui passa pela certeza de que Deus tudo perscruta, tudo sabe, tudo vê, tudo ouve. E toda promessa que é colocada diante de Deus precisa ser lembrada. Então Jesus diz assim, após falar sobre outros assuntos, ele volta ao Antigo Testamento e diz: também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. E nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disso passar vem do maligno. Pai do céu, nós te pedimos que na autoridade do nome de Jesus, no poder do Senhor, o Senhor nos abra todo o entendimento, nos encha da tua graça. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando o Senhor Jesus Cristo faz comparações, por exemplo, quando ele falou do homicídio, né? Ele fala, olha, vocês ouviram o que foi dito aos antigos: não matarás. Eu, porém, quero dizer a vocês que se você só odiar, você já matou. Ele amplia a possibilidade da lei. Ele mostra que a verdadeira lei, ela não está do lado de fora do homem. Ela precisa estar dentro do homem. E aqui você tem um princípio teológico. O homem não matava ninguém. O homem veio de Deus. O homem é pura vida. Deus deu a vida, portanto o homem vivia e não matava e nada morria. A partir da queda, você tem o primeiro homicídio. Caim mata Abel. E ali você tem uma linguagem bíblica de que o homem passou a quebrar tudo aquilo que Deus fizera. A partir dali, o homem precisa da lei. A partir daquele momento, o homem precisa de algo externo, porque a lei não está mais dentro do homem. A imagem e semelhança de Deus foi desfeita. Então, o homem que jamais mataria passa a matar. O homem que jamais odiaria passa a odiar. O homem que jamais mentiria passa a mentir. Então, Jesus, ele mostra, e nesse momento aqui, falando sobre o juramento, ele quer abordar a importância da integridade nas palavras e nos compromissos. Aquilo que o homem disser, ele tem que fazer. Ele contrasta os ensinamentos tradicionais sobre os juramentos com a ética do reino do Novo Testamento. Vocês ouviram o que os antigos disseram: eu, porém, vos digo. Eu estou trazendo uma nova verdade. E ele está enfatizando a necessidade de uma sinceridade que transcende formalidades religiosas. Sabe?
Quando você vai diante de um juiz, publicamente você diz que não vai mentir. E vai falar a verdade. Esse ato público faz com que tudo o que você disser, portanto, é a absoluta verdade. E não se pode mentir. É exatamente isso que Deus é. Quando a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, Deus não pode mentir. Mas o homem, em seu estado de queda, de imperfeição, tem essa malícia, digamos assim, de distorcer, de esconder, de ocultar a verdade. Então Jesus, falando sobre o seu ensino e falando sobre o coração do homem, ele passa a falar agora dos juramentos, da fala. John Stott diz que a necessidade de juramento surge por causa da nossa propensão à mentira. Precisa existir juramento porque nós somos propensos a mentir. E o que Jesus está querendo ensinar, diz John Stott, é que um cristão, um verdadeiro discípulo de Cristo, ele deve ser de tal integridade que a sua palavra não deve ter nenhuma necessidade de juramento. Ele não precisa jurar. O fato dele dizer é suficiente para inspirar confiança, porque ele é crente. E a implicação é lógica. Se ele é crente, logo, ele não mente. Ele só fala a verdade. Então Jesus olha para os seus discípulos e diz assim: vocês ouviram o que foi dito aos antigos. No contexto judaico do primeiro século, os juramentos eram uma prática comum e tinham o objetivo de reforçar a veracidade da palavra de alguém. Eu estou dizendo isso, estou dizendo diante de Deus. Eu digo isso em nome de Deus. Quando você dizia isso, você estava reforçando e dizendo, de fato, é verdade. No Antigo Testamento, enfatizava que um juramento feito em nome do Senhor, esse mais ainda deveria ser cumprido. Porque foi dito em nome de Deus. Foi dito pelo nome do Senhor. Aí é que precisa ser executado. Quando Davi olha para Golias, que é o grande inimigo, ele diz: eu vou contra ti em nome do Senhor. Aí Davi vai mesmo. Ele podia estar cheio de medo. Mas ele fez uma promessa pública: eu vou contra ti e vou no nome do Senhor. Você entende? Não é um nome mágico que ele está entoando. Ele está dizendo: eu estou fazendo uma promessa e eu vou contra você e eu vou em nome daquele que é todo-poderoso e no nome dele eu me submeto e vou. Levítico 19, verso 12 diz: não jurareis falso pelo nome do Senhor, pois profanareis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. É sobre esse texto que Jesus está falando. Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, tomem cuidado com o que vocês falam. Porque a palavra de Deus diz que você não pode jurar falsamente, você não pode mentir. Uma vez me perguntaram: pastor, qual é o pior pecado que existe na escola dominical? E eu soltei de volta: o que é que vocês acham qual é o pior pecado? Aí um diz matar, adulterar. E foram falando. E a mentira não aparecia. Eu disse: para mim, a pior de todos os pecados é a mentira.
Porque é a única que o diabo criou. Porque a palavra de Deus diz que ele é o pai da mentira. E se Deus é a absoluta verdade, a mentira é exatamente o oposto total da pessoa de Deus. Então, quando você mente, quando você jura falsamente, você dá a mão ao diabo e sai para passear. Porque adulterar é um desvio apenas. Adulterar é você tem toda a sua volição sexual, mas você desvia. Ou você fornica, ou você adultera. Roubar, a mesma coisa. Você tem o que é do outro, você tem o que é seu, mas você vai lá e toma aquilo que pertence ao outro. Mas é um desvio, percebe? Mentir, não. Mentir tem a ver com caráter profundo do ser. Não é apenas um erro. É algo muito mais profundo e Jesus está dizendo assim, toma cuidado com isso. Tudo que você for disser, você está dizendo na presença do Senhor. E os votos que você colocou na presença do Senhor, não tarde cumprir. Você percebe que é aos 12 anos de idade que a gente faz a pública profissão de fé? É um voto público. E nesse voto público, todos nós dissemos que vamos ler a palavra, vamos estudar a palavra, vamos nos aproximar do Senhor, vamos ensinar os nossos filhos. São vários votos que são feitos, e são feitos em nome do Senhor, na presença do Senhor. São muitos votos que são feitos dentro da nossa caminhada. Em Números, Moisés escreveu assim no capítulo 30, quando o homem fizer um voto ao Senhor, ou fizer um juramento, ligando-se com uma obrigação, não violará a sua palavra, segundo tudo o que saiu da sua boca, fará. Porque é promessa ao Senhor. Lembra de Jefté? Eu vou nessa batalha. Se o Senhor me der a batalha, darei a ele a minha filha. E aí você tem uma batalha teológica, né? Há aqueles que acreditam que ela foi imolada em holocausto e há aqueles que acreditam que ela foi dada ao celibato. Não casou, não viu homem, foi viver no templo, foi servir ao Senhor. Eu sou ao segundo entendimento, porque Deus não aceitaria a alma de um servo. Deus não era Moloque. Mas ele teve que cumprir a palavra. Você lembra de Ana? Deus, eu preciso de um filho. Deus, eu preciso de um filho. Deus, eu preciso de um filho. Mas se o Senhor me der, Senhor, ele será seu. Eu vou lhe dar. O que é interessantíssimo é que quando você lê o livro de Samuel, você vai percebendo que é como se eles tivessem esquecido. E quando o menino chega aos 12 anos, você vê a tristeza da família e a dor em lembrar de que fizeram a promessa. E que se assim fizeram, esse menino pertence ao Senhor. E ela foi com o coração partido entregar essa criança nas mãos do Senhor. Porque pertencia a ele, porque foi uma promessa. O que Jesus está ensinando, irmãos, é que tudo aquilo que eu prometo a Deus precisa ser colocado no seu altar. E essa é uma verdade que acompanhou a história do judeu durante muitos anos. Os judeus entendem o voto como algo santo, verdadeiro e que precisa ser cumprido. Mas a humanidade é terrível, irmãos. A humanidade tem esse defeito
de sempre encontrar uma brecha, uma forma, um jeito de dizer: será que foi assim mesmo que Deus disse? Será que não tem um outro jeitinho? Se eu botar para servir na minha casa, sabe? Vamos tentar arrumar um jeito. Então, os mestres da lei e os fariseus, eles desenvolveram interpretações que permitiam juramentos que não eram necessariamente obrigatórios. No meio de todas aquelas leis que eles criaram algumas outras leis, alguns outros juramentos, e eles começaram a fazer distinções entre juramentos considerados vinculantes e aqueles que poderiam ser quebrados sem consequências. Ou seja, alguns juramentos que são menos sagrados. Isso começou a correr como se fosse uma jurisprudência dentro da estrutura de Israel. Agora imagine você sendo Jesus, entendendo o significado de um juramento, e você vendo esses juramentos que eles chamam de menos sagrados. Por exemplo, há uma palavra hebraica chamada korban, que significa sacrifício, oferta e oblação. E eles criaram esse korban com o seguinte entendimento. Era uma oferta dedicada a Deus no templo. E era usada para os fariseus para purificar a omissão do dever de sustentar os pais. A palavra de Deus diz assim: você tem a obrigação de sustentar o seu pai e sua mãe. Isso é voto ao Senhor, é o que está escrito. Aí eles inventaram, não, tem o korban. Vocês vêm, dão uma oferta bem alta. Colocam uma oferta alta no altar. E aí vocês estão livres de cuidar dos seus pais. Olha nos olhos de Jesus andando no meio desse povo. Eles inventam formas de quebrar a própria lei. Você sabe que eles tinham medo? Você sabe como começou essa ideia de criar uma outra forma de juramento? Eles tinham medo de usar diretamente o nome de Deus, porque você jura em nome de Deus. Então tem um terceiro mandamento que fala sobre não usarás o nome do teu Deus. Então vamos inventar outra coisa aqui, gente. Não jura por Deus, não. Até hoje a gente faz isso. Olha, não jura por Deus que não pode. Aí você pode jurar pelo céu, pela terra, por Jerusalém, pelo altar do templo. Você pode jurar pelo ouro do templo, pelo ouro do altar, pela própria cabeça. Jura assim, eu juro pela minha própria cabeça que eu vou te pagar ou que eu vou fazer isso. Imagina Jesus ouvindo tudo isso. E ele pega aquela multidão e diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Quando vocês jurarem a Deus, vocês precisam cumprir. E eu preciso dizer algo a vocês. De modo algum, jurem pelo céu. Está entendendo por que Jesus está dizendo que você não pode jurar pelo céu? Porque isso foi algo inventado. Você tem que jurar por Deus mesmo. Não é pelo céu. Não é por nada criado. Essa prática, ela criava uma brecha moral. Se alguém jurasse pelo céu ou pela terra e depois não cumprisse, não vai acontecer nada. Agora, se eu jurar por Deus, eu estou frito. Eu tenho obrigatoriamente que cumprir. É como se eu estivesse assinando, entende? E Jesus está dizendo assim, vocês parem de manipular a lei de Deus, parem com essa hipocrisia. Vocês criaram um korban para se livrar da responsabilidade de um juramento que vocês fizeram a Deus, que é cuidar de seus pais. E mais ainda, eles começam a criar estruturas financeiras
para ganhar dinheiro com isso. Jesus, olhando para os fariseus, em Mateus 23, ele diz assim: ai de vós, guias cegos, que dizeis, quem jurar pelo templo, isso nada é. Mas se jurar pelo ouro do templo, agora ele fica obrigado. Mas qual é o maior? O ouro ou o templo que santifica o ouro? Jesus começa a mostrar que nós criamos distinções. E normalmente as nossas distinções são financeiras, né? O ouro é a glória, mas o ouro também tem a ver com dinheiro. Jesus está dizendo assim: vocês são hipócritas. Porque nenhum outro é, mas sim aquele que santifica a ambos, ao templo, o ouro e a você. Quando você jura diante de Deus. Quando você promete diante de Deus. Então Jesus ensina que jurar por qualquer coisa da criação é irrelevante. Porque todas essas coisas, pelo seu próprio uso, se desfazem. E porque todas essas coisas, elas pertencem a Deus, que é eterno e que a tudo escuta. Jesus está dizendo assim: sejam honestos. Sabe o que isso significa? Sabe qual é a grande discussão? Toda vez que você disser mais do que sim, sim, ou não, não, você está andando com o diabo. Vem do pai da mentira. Vem daquele que não tem palavra. Vem daquele que distorce o que Deus disse. Vem daquele que gosta de inventar histórias e formas para ludibriar. Então tomem cuidado com isso. A preocupação de Jesus era a verdade no falar. Que você seja verdadeiro naquilo que você fala. Que você seja sincero no que você fala. Jesus ensinou que o discípulo deve ser uma pessoa de tal honestidade e tal caráter que as suas simples palavras devem ser sim ou não. E acabou. Eu não preciso jurar por mais nada, é só sim ou não. Jesus está nos chamando a termos um caráter íntegro, inteiro, onde nossa palavra venha refletir o coração, o interior. Percebe? Enquanto aqueles faziam juramentos e juravam pelo altar, e tinha toda uma estrutura externa para mostrar que ele vai cumprir, Jesus diz assim: não faça nada disso. Só diga sim ou não, mas o que você disser, faça. Porque senão é melhor não prometer. Entende? Jesus quer o coração dos seus discípulos. O discípulo de Jesus não precisa de juramentos ou artifícios externos para ser confiável. É isso que ele está dizendo. Tanto é que muita pessoa bota a mão em cima da Bíblia, jura e mente. É por isso que Jesus disse: olha, tá vendo os doutores da lei? Ouça o que eles falam, viu? Mas não façam o que eles fazem. Porque eles mentem. Eles mentem no seu agir. Eles não são verdadeiros diante de Deus. Então a luta de Jesus para com os seus discípulos é criar um coração mais parecido com o que Deus quer de nós. Tiago, entendendo isso, no capítulo 5 da sua epístola, ele diz assim: acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu,
nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, antes seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em condenação. Tome cuidado com o seu juramento. Já percebeu quantos juramentos a gente faz? Eu estava no hospital uma vez e vi uma pessoa passando mal, mas passando mal, passando mal. E aí o funcionário perguntou: qual o seu plano de saúde? Ela fez assim: eu não tenho. Mas meu pai está chegando, vai pagar. Ela caiu ao chão e ninguém atendeu. E os médicos passavam aos borbotões. E eu fico me perguntando o seguinte: quando você levanta aquela sua mão e jura em nome de Deus que você vai cuidar de alguém, é problema seu se aquela pessoa vai pagar ou não naquele instante? Aquele seu juramento está ligado a uma conta bancária, a um pagamento, ou está ligado ao ato de você ser médico e ter a possibilidade de curar, cuidar, salvar alguém? Você entende? E todos esses juramentos são feitos em nome de Deus. Todos. Eu estou dando um exemplo que eu vi na minha frente. Mas tem de diversas áreas. Quando Jesus mostra o levita passando ao largo, é isso. É o seu juramento de servir a Deus e servir ao próximo, pouco se importando com o outro que está caído ao chão. Você fez um juramento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Você fez esse juramento e você fez ele de diversas formas. E Jesus está dizendo assim: olha, cumpra. E seja assim, sim e não, não. Não deixa passar, ir além. Jesus não apenas condena o juramento frívolo, mas ele ensina que um coração verdadeiramente transformado será naturalmente sincero, será naturalmente misericordioso, será naturalmente verdadeiro. De modo que palavras vazias e garantias artificiais, elas não serão necessárias. Entende? Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso todas as vezes quando alguém fala para mim: o que é falar a verdade com dolo? Já leu esse texto? Diz assim: falar a verdade, ainda que seja com o próprio dolo. Ou seja, ainda que você se dê mal, fale a verdade. Eu tenho um amigo chamado Fabiano Lacerda. Amigo, sim, um carne. Ele ficou comigo no hospital quando eu passei mal agora em Salvador. Fez questão de dizer assim: não, eu vou dormir aqui. Todo mundo pode ir embora. Eu cuido dele. Gente que eu amo. Estava dirigindo, passando numa via, tinha uma Kombi, e do nada saiu uma pessoa e ele pegou de primeira. João lançou longe, matou na hora. Ele não viu a pessoa. Tinha um carro na frente, impossível ele ver, aquela pessoa que sai, né? Atravessa a pista de repente. A polícia chega, toda aquela agonia. Sua carteira, por favor. Ele puxa a carteira, entrega a carteira. O policial lê, está escrito o quê? Necessário uso de lentes corretivas. O senhor estava de óculos,
Não, senhor policial. O senhor entendeu o que eu te perguntei? Eu entendi. O senhor estava de óculos? Não, senhor policial. Rapaz, eu vou botar na súmula. O cara estava bêbado. Vou perguntar mais uma vez. O senhor estava de óculos? Ele nem falou mais. Só fez assim com a cabeça. Respondeu o processo durante 4 ou 5 anos, sem poder dirigir, sem poder fazer nada ligado a carro. E aí eu perguntei para ele, Fabiano, por que simplesmente você não mentiu? Estava de óculos. Quem ia saber se o cara que estava morto e você estava sozinho? E foi uma das respostas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Ele fez assim, Deus estava no carro. E eu fiz uma promessa a Deus que eu não mentiria. Entende? É isso que Jesus está dizendo. Não é só o fato de jurar. Jesus está falando que o seu coração vai mudar de tal forma que fora a realidade, ainda que se insurja contra você, você vai continuar dizendo a verdade, jurando pelo Deus que você serve. Isso é amor a Deus. William Barclay diz que a honestidade cristã não deve precisar de adornos ou garantias. O cristão deve ser alguém cuja simples palavra é absolutamente confiável. E aí eu lembro do reverendo Onésio Figueiredo, que dizia assim, velhinho, lindo, 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 bruto, igual um canto de cerca. E dizia assim, eu sou do tempo, meu filho, que pastor não tinha crediário, não tinha cheque, não tinha nada, e dizia assim, eu sou pastor, o seu pastor pode levar tudo, pegue aqui, o senhor pegue, o senhor leve, o senhor pode alugar a casa, o senhor, porque é pastor. E pastor não mente. Aí ele, na maior tristeza, disse assim, filho, eu tenho sofrido horrores, eu estou pedindo tanto que Deus me mate logo. Porque o que eu estou vendo o pastor mentindo, e o quanto esses homens não cumprem mais os juramentos que fizeram a Deus. Só juram em benefício próprio. Jesus jurou diante de Deus morrer por mim e por você. E não arredou o pé nem um instante de tudo aquilo que ele disse. Em nada. Manteve-se firme todo o tempo. O profeta Zacarias, olhando para a conduta de Israel, ele diz, estas são as coisas que deveis fazer. Falai a verdade, cada um com o seu próximo. Executai juízo de verdade e de paz em vossas portas. Olha que coisa linda. Parem de mentir uns para os outros. Falem a verdade. E a verdade dói, gente. Mas normalmente são os amigos que falam a verdade. E são as pessoas que mais nos amam, as que mais nos ferem. Porque elas falam a verdade. Mas a verdade cura.
A verdade sara. Eu podia passar horas aqui aplicando somente sobre falar a verdade. Mas o que Jesus está querendo de nós é que sejamos honrados em nossas promessas e em nossos juramentos, sem precisar jurar por mais nada, além de dizer, vou fazer e fazê-lo. Vamos fazer algumas aplicações teológicas. Vocês sabem que eu explico o texto, mas eu tenho que fazer pensar como é que isso funciona na realidade hoje. A primeira implicação teológica que você precisa entender é a soberania de Deus. Jesus está ressaltando que tudo pertence a Deus, então você não pode jurar por uma coisa que já pertence a Ele. Não há necessidade de você fazer isso. O céu, a terra, Jerusalém, nossas próprias vidas, tudo é dele. Como é que eu vou oferecer a ele o que já é dele? Davi sabia tanto isso, que quando ele olha no templo, diz assim, Senhor, toma aqui tudo que o Senhor nos deste e da tua própria mão eu estou te dando. É seu. Tudo é seu. Então eu tenho que entender teologicamente que Deus é soberano. Então, jurar por qualquer coisa é, em última análise, jurar por algo que pertence a Deus, tornando o juramento igualmente vinculativo e sagrado. Entende? Mesmo que não valha nada aquele altar, porque Jesus disse que ia jogar tudo no chão. É melhor então você jurar por Deus, diante de Deus, porque Ele é soberano, conhece o seu coração, o que você pensa e quem você é. Porque você pode até tentar enrolar Ele como Pedro fez. Você vai me trair, fazer eu, Senhor. Ainda que todos te traiam, ainda que todos te deixem, ainda que todos... Você não vai conseguir. Quando Jesus pergunta de novo, ele diz, Senhor, tu sabes todas as coisas. Acabou a discussão. O coração de Pedro foi transformado. Outra coisa que eu quero que você entenda. O que você fala reflete o que o seu coração é. Portanto, Jesus está falando sobre integridade pessoal. O ensino de Jesus vai além da letra da lei e foca no espírito dela. Não adianta você carregar um vadimeco embaixo do braço. Não adianta você carregar uma Bíblia embaixo do braço e quebrar todas as leis que ali estão. Portanto, o desejo de Jesus é que a lei de Deus que foi dada ao povo para saber quem Deus é, seja introjetada. E que as pessoas passem a agir como Jesus, que sempre falava a verdade. Aliás, ele diz que eu sou a verdade. Então ele jamais mente. E ele condena, então, a terceira implicação teológica, ele condena a hipocrisia. É por isso que é sim ou não, porque a partir daí você tem o que a gente chama de duplicidade. E a duplicidade é hipocrisia. Você age de um jeito, fala de outro. Paulo, quando encontra Pedro, no meio dos judeus, Pedro está lá um judeuzão. Paulo encontra Pedro de novo no meio dos gentios, está um gentiozão. Aí Paulo escreve os Gálatas e diz assim, olha, adverti Pedro na cara dele que não é assim. Não é desse jeito. Não tem como você ser de duas formas. Porque Jesus não era diferente entre judeus e nem era diferente entre gentios. Ele era Jesus. Pedro ainda não tinha aprendido. Jesus está nos chamando a abrir mão dessa hipocrisia e aprendermos a falar
e sermos aquilo que falamos. Aliás, quando o povo olhava para Jesus, tem uma frase que é característica. Este fala como quem tem autoridade, não como os doutores da lei, escribas e fariseus. Sabe o que isso significa? Esse fala o que faz, aqueles não. Aqueles falam e nos atacam, aqueles falam e nos apedrejam, aqueles falam e nos matam. Esse fala, vive, é verdadeiro, é misericordioso, é amoroso, é diferente de todos os outros. É exatamente isso que Jesus quer que você seja. Entende? Que da sua boca saia Cristo, quem Ele é. Portanto, finalizando, aprenda a ter comunicação transparente. Exageros, meias-verdades, manipulações, tome cuidado com isso. Não era só Jesus que reclamava disso, não. Sócrates estava reclamando lá atrás de um monte de gente que ficava manipulando o discurso, né? Chamados sofistas. Ele dizia uma coisa aqui para você, para ali ele já dizia outra, e aí eu vou organizando o meu discurso de acordo com a plateia. E Jesus está dizendo, olha, não é assim não, como Sócrates morreu por isso, né? Todos os que amam a verdade apanham, são perseguidos e sofrem. Todos, em toda a história. Tá certo? Tenha responsabilidade com seus compromissos. O que você não puder fazer, ou o que você acha que não vai dar conta, é melhor você dizer, não quero, não faço e não assumo. Melhor do que você cometer perjúrio, um falso juramento. Tá certo? E por fim, a reflexão sobre essa soberania de Deus, você precisa entender o seguinte: tudo pertence a Ele. Tudo é dele. Ponha a sua vida e a sua responsabilidade diante de Deus. Aprenda a só prometer aquilo que você vai cumprir. A gente promete um monte de coisa, um monte de coisa, um monte de coisa. Tome cuidado com isso. A sociedade valoriza as pessoas de palavra. Em todo lugar. E um cristão que é assim, ele é um testemunho ao mundo, como Jesus era um testemunho na presença dos fariseus e doutores da lei para Israel. Uma pessoa que fala dessa forma, que evita escândalos, que prega a fé cristã e que vive de uma forma verdadeira, sem enganos, com simplicidade na verdade, sabe? É o que Deus mais ama. É o que Deus mais quer de nós. Então, Cristo está nos desafiando a cultura da sua época e a cultura da nossa época em aprendermos a dizer somente aquilo que Deus quer que falemos. Mais nada. Mais nada. Eu encerro com 2 versículos de Davi que, para mim, atravessam toda essa verdade desse texto. Não adianta eu jurar para o céu, porque o céu passa. Não adianta eu jurar por qualquer outra coisa pela terra, Jerusalém. Pelo meu cabelo, que eu não vou envelhecer, eu vou continuar envelhecendo, não é isso? Eu tenho que fazer como Davi, no Salmo 15, ele diz assim, Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem é que pode entrar, Senhor, nessa sua casa santa e justa? Quem morará, Senhor, no teu santo monte, Senhor? Aquele que anda, e a palavra em hebraico é vive,
aquele que vive em sinceridade, aquele que pratica a justiça e de coração fala a verdade. Pronto. Davi mostrou um cidadão dos céus. É sobre essa pessoa, essa última parte. A primeira é aquele que pratica a palavra. Jesus diz que o seu verdadeiro discípulo não é aquele que ouve, mas é aquele que pratica com sinceridade. Qual é o segundo? O que pratica a justiça. Todos aqueles que me seguem ouvem os meus mandamentos, todos aqueles que me amam cumprem os meus mandamentos, vivem a justiça. E a última parte e essencial que Jesus fez, lavar o coração, ou seja, fala a verdade no coração. As três áreas transformadas de todo e qualquer cristão, Davi viu lá atrás. Que Deus aprenda, ou melhor, nos ensine a termos lábios que falam somente aquilo que Deus quer que falemos. Vamos orar? Pai do céu, obrigado, Senhor, por tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus justo, santo e maravilhoso. E obrigado, ó Deus, porque nós continuamos fiéis à tua palavra, Senhor. Continuamos aqui, Senhor, vivendo a tua verdade e a tua justiça. Nos ensina, Senhor, a falar tão somente a verdade e vivermos a cada dia, Senhor, de tal forma que as nossas ações, as nossas palavras, a nossa vida seja um espelho verdadeiro do teu Filho Jesus, que sempre disse a verdade, Senhor. Nos ensina a vivermos de tal forma que sejamos semelhantes a Ele. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Deus Todo-Poderoso te guarde, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o resplandecer do rosto de Deus, o seu amor, a sua paz e a verdade que habita em nós se multiplique na autoridade do nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe. Excelente semana a todos.